Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club, nosso último sobre síndrome coronariana aguda. Tem muito artigo ainda que eu gostaria de poder discutir com vocês alguma hora, mas... Bom dia. Bom dia, Nath. Eu optei por dar um tempo aí para a gente poder discutir também sobre síndrome coronariana crônica até os R4 terminarem a residência. E aí, no ano que vem, quando entrarem os novos residentes, a gente faz um arco de insuficiência cardíaca. Então, gente, só para recapitular um pouquinho, a gente já falou sobre a evolução de toda a terapêutica do tratamento da síndrome coronariana aguda, né? E se vocês lembrarem um pouco, no mês passado, o Marcelo apresentou para a gente 2 trabalhos, o PREME e o COMPLETE, onde eu falei para vocês que foi o começo ali de uma mudança de paradigma na cardiologia, né? Onde eu contei para vocês na época da Nath, quando era infarto com supra, a gente só angioplastava a lesão culpada. E quando era infarto sem supra, a gente costumava tratar várias as lesões, porque, obviamente, muitas vezes é difícil você definir qual é a lesão culpada no infarto sem supra, né? E aqueles trabalhos ali, o PREME ainda sem muito poder estatístico, por ser um trabalho pequeno, mas o COMPLETE depois com um trabalho mais robusto, mostrou redução de desfecho, né, muito às custas de reinfarto e revascularização de vaso-alvo, né. E aí eu falei para vocês que mais para frente havia um trabalho maior, que juntando uma meta-análise daria uma evidência para o que as diretrizes incorporaram hoje, né, que seria a angioplastia de todas as lesões, mesmo no infarto com supra, né? E o trabalho é esse, o FAI, que o Cleiton vai apresentar para vocês agora. Então, pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais um Friday Mace Club. O primeiro trabalho que a gente vai apresentar é o FIRE, né? Que a gente vai falar sobre a angioplastia coronária transluminal percutânea completa, ou apenas vai tratar a lesão culpada nos pacientes idosos com infarto do miocárdio. A organização que realizou esse trabalho foi realizada em 3 países, Itália, Espanha e Polônia, 34 dos centros, e com apoio, né, de várias empresas, né. O método foi um ensaio multicêntrico prospectivo randomizado e de superioridade. Ele apresentou inicialmente um N de 1.898, só que foi randomizado 1.445, que nem eu falei, foi local de 34 centros na Itália, Espanha e Polônia, no período de 18 de julho de 2019 a 25 de outubro de 2021. E o acompanhamento foi durante 5 anos, a análise foi a intenção de tratar, e o resultado primário foi morte, infarto do miocárdio, AVC, ou revascularização coronária devido à isquemia dentro de 1 ano após a randomização. Os métodos em relação a critérios de inclusão, o paciente precisa ter uma idade maior ou igual a 75 anos, um infarto com supra ou sem supra, de ST, e uma doença multivascular com pelo menos uma lesão em uma artéria coronária não ocupada, com diâmetro no mínimo de 2,5 milímetros e estenose estimada visualmente de 50% a 99%. Os critérios de exclusão, a impossibilidade de identificar uma lesão culpada clara, isso sendo com base na história clínica, no eletrocardiograma, no ecocardiograma e na angiografia. Também vai excluir os pacientes com lesão não ocupada no tronco da coronária esquerda. Também vai excluir os pacientes com revascularização cirúrgica planejada ou prévia e uma expectativa de vida inferior a 1 ano. O desenho do estudo, após a realização do tratamento, foi randomizado em 2 grupos, de forma imediata ou em até 48 horas, dividido na proporção de 1:1. A revascularização completa guiada por fisiologia, versus a revascularização apenas da lesão culpada. A definição da lesão não culpada é uma razão de fluxo limiar hiperêmica de menos 0,8, menor ou igual a 0,8, uma não hiperêmica menor ou igual a 0,89
ou uma baseada em angiografia menor que 0,8. Aqui no slide da apresentação do estudo deles, né, que eles colocam essa divisão, né, e o uso dos stents que eles colocaram, né, também baseado em sirolimus e, enfim, o desenho, né, do estudo, então, que são os stents ultra finos com polímero biodegradável e eluição de sirolimus, a Supraflex Cruz, e uma terapia medicamentosa baseada nas diretrizes também foi indicada para ambos os grupos. A dupla antiagregação plaquetária por no mínimo 1 ano, exceto para casos de alto risco de sangramento, e as consultas foram realizadas em 1 mês, com 12 meses, e de forma anual, acompanhando durante 5 anos. O desfecho primário é morte, infarto do miocárdio, AVC, ou revascularização coronária devido à isquemia, isso dentro de 1 ano após a randomização. E o secundário é morte cardiovascular ou infarto em 1 ano. A segurança, a gente tem a injúria renal aguda devido a contraste, o AVC, o sangramento dos tipos 3, 4 e 5 de BARC em 1 ano. A análise estatística, né, análise foi realizada na população com intenção de tratar, e os testes de hipótese foram bicaudais e um valor P inferior a 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Então, nos resultados, a gente observa, né, que a mediana da idade dos pacientes foi por volta de 80 anos, né, também, né, o sexo feminino teve presente em 36,5% desse estudo. Em relação ao infarto do miocárdio, né, com supra do segmento ST, estava presente 35,2% dos pacientes presentes nesse estudo, né? E o tempo médio de internação hospitalar foi 5 a 6 dias. Aqui a gente também pode observar, né, que a aspirina foi usada por volta de 95% dos pacientes, o clopidogrel por volta de 50%, o ticagrelor por volta de 45% dos pacientes, prasugrel por volta de 2%, o uso de beta-bloqueador por volta de 75%, o estatina presente em 91% desses pacientes, né? Então, hipertensão, os pacientes hipertensos também, 81%, né, presentes nesse estudo, dislipidemia por volta de 50%, os pacientes tabagistas, né, por volta de 8% do estudo, de forma bem equilibrada, né, a gente pode observar na tabela, tanto os pacientes que foram revascularizados de forma completa, quanto foi revascularizada apenas a lesão culpada, né. Então, nessa outra tabela, a gente pode observar que na artéria culpada, a artéria descendente anterior foi a principal cometida, por volta de 45%, seguida da artéria coronária direita, por volta de 28%, né? E o número de artérias não culpadas, tratadas, foi por volta de uma artéria, né, não culpada, que era não culpada, por volta de 70% desses pacientes. Então, seguindo aqui, a gente pode observar nessa tabela, né, um evento de desfecho primário, né, composto por morte, infarto do miocárdio, AVC, revascularização guiada por isquemia. A gente pode observar que a revascularização completa ocorreu em 15,7% dos pacientes e o tratamento da lesão ocupada em 21% dos pacientes, né? O que a gente pode observar que representa 26% do risco relativo, né? A redução do risco relativo em 26% desses pacientes que fizeram a revascularização completa em comparação com que fizeram a revascularização só da lesão culpada. E no próximo, na questão do AVC também, na questão dos desfechos de forma separada, né? A gente pode observar que todos se beneficiaram com a revascularização completa, apenas com o AVC que apresentou um pior
desfecho, né, que a gente pode observar de 1,7% dos casos em relação a 1 aqui, né. Também a gente pode observar que, em relação aos pacientes que tiveram, em relação ao desfecho de segurança, né, que é lesão renal aguda associada a contraste, acidente vascular cerebral, sangramento, a gente pode observar que não teve relevância significativa, significância estatística nesse caso, então, né, de lesão renal entre os dois grupos. Aqui nessa tabela a gente retoma, né, aquela parte inicial que eu disse, né, que nessas curvas de Kaplan-Meier a gente pode observar que no A, né, na primeira tabela, que a revascularização completa guiada pela fisiologia, ela resultou em um risco relativo 27% menor de um desfecho composto de morte, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, revascularização guiada por isquemia, em comparação com a revascularização apenas da artéria ocupada. E, além disso, na segunda tabela, a B, a gente pode observar uma redução relativa de 36% no desfecho composto por morte cardiovascular ou infarto do miocárdio também. Então, ele tem apresentado esse benefício, né? Esse aqui, o slide que ele trouxe na apresentação do trabalho deles, né? Que é aquele, na primeira tabela, tabela A, né? Que ele mostra essa redução de 26%, né? E um NNT de 19% em relação ao desfecho primário, mostrando esse benefício. O desfecho secundário, ele apresentou um NNT de 22%, e essa redução também do risco relativo de 36%. Aqui, nessa outra tabela de resultados, a gente pode observar que a população que se beneficiou da revascularização completa, né, foram os pacientes de sexo feminino, os diabéticos, os que não apresentaram infarto com supra, os que não tinham lesão na artéria descendente anterior, e os pacientes que apresentavam CLIP-1. Então, assim, é uma observação que ele traz no estudo que os pacientes que com CLIP-2, 3, 4 já muda um pouco esse cenário dessa interpretação dessa pesquisa, né? Os pacientes também que com taxa de filtração abaixo de 60 se beneficiaram dessa revascularização completa. Então, na discussão do trabalho, ele coloca que a revascularização completa, guiada pela fisiologia, ela resultou em um risco relativo 27% menor de um desfecho composto em morte, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, ou revascularização guiada por isquemia, em comparação com a revascularização apenas da artéria culpada. E, além disso, ele também foi associado a uma redução relativa de 36% no desfecho composto por morte cardiovascular ou infarto do miocárdio. Ele coloca que o benefício foi impulsionado pela redução em cada componente individual, embora a exceção seja o AVC. A discussão que ele coloca também, né, que devido ao desenho aberto do estudo, o conhecimento dos resultados angiográficos pode ter gerado um viés no estudo, tanto entre pacientes quanto médicos, em relação à revascularização subsequente, no grupo tratado apenas com a lesão culpada. A revascularização completa também foi guiada por uma avaliação fisiológica coronariana e a aplicabilidade dos resultados da revascularização completa guiada pela angiografia deve ser considerada com cautela, né, levando em conta as características específicas da população estudada. E a revascularização foi concluída durante a internação inicial e com a implementação desses estentes ultrafinos com polímeros biodegradáveis de diluição com sirolimus, que também é um fator né, que pode ser considerado talvez um fator de viés, né, de resultado. Então, os desfechos primários, né, a designação para o tratamento, se ela foi randomizada, né, todos os pacientes admitidos, eles foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão,
O segmento ele foi completo, a análise seguiu de um princípio de intenção de tratar. A questão dos desfechos secundários, né, a condição cega da pesquisa não foi contemplada, os grupos comparados eram similares na pesquisa, e além da intervenção experimental, os grupos foram tratados de forma igual, né? E se é possível colocar isso na prática, né, com esse estudo do FIRE, a gente vai ver mais adiante na tabela que dos grupos de randomização, que ele vai ser capaz de influenciar de forma como a cardiologia vai visualizar em relação ao tratamento da artéria culpada ou se vai revascularizar todas as artérias com lesões. Então, os objetivos foram clinicamente relevantes no estudo, né? E os benefícios do tratamento superaram os riscos e os custos, né? Então, essa aqui é uma tabela que ele traz dos estudos randomizados, né? Que a gente tem. Antes de 2023, né? Sem o estudo Prime, que é a primeira tabela. E a tabela de baixo, e ele traz o estudo FIRE, né? Que ele foi capaz de modificar a significância do estudo geral dessa randomização. Que a gente pode observar, né, que na primeira tabela, a gente observa que aqui ele atingiu de 0,78 a 1,0,5, ou seja, em relação a todos os estudos presentes naquela época, ele não tinha significância estatística em relação a tratar a artéria ocupada ou a tratar todas as artérias, né? Então, a partir desse estudo FIRE, ele foi capaz, né, de modificar de 0,74 do intervalo até 0,99. Então, ele colocou essa significância estatística na cardiologia, né, em relação a esse tratamento. Então, professor... Leitinho, primeiramente, parabéns aí pela apresentação, cara. Você me surpreendeu. Você colocou uns slides muito bons que não tinham quando você me mandou ontem, viu, cara? Mais eu achei hoje. Você foi atrás desses slides da apresentação, ficou muito legal a sua aula, cara. Parabéns. Gente, como eu dei uma introduzida, o FIRE, então, na época foi um estudo muito aclamado, primeiro por escolher uma população que geralmente as pessoas não gostam de estudar, né, que são os idosos, então você vê que a maioria é pacientes acima de 75 anos, e como o Cleiton falou aí, foi aplaudido por ter tido um desfecho robusto, né, 27%, né, de redução de desfecho composto, e quando você olha, tem tanto desfecho de infarto, de morte cardiovascular, né, e essa tabela que o Cleiton mostrou é a meta-análise feita na época, onde justamente por conta do FIRE, ele foi capaz de puxar a significância estatística, né, favorecendo a revascularização completa. E aí a gente já tinha aquela evidência do complete, né, onde não tinha uma redução de desfecho composto, né, só uma redução de revascularização de vasual, de reinfarto, e isso acabou mudando as diretrizes no sentido de colocar como recomendação classe 1, a gente tratar todas as lesões graves, né, seja no infarto com supra, né, que é recomendação classe 1, e no infarto sem supra, uma recomendação classe 2A guiada por fisiologia, né. Tem essa questão também que na época foi muito aclamada, você usar a fisiologia, parecia ser algo muito moderno na época, né, algo que trazia tecnologia para a evidência científica, e na verdade, a minha ideia hoje era acabar discutindo o FIRE, que foi um estudo muito positivo, e em menos de um ano depois saiu o Senhorita, que foi um estudo com uma população muito parecida e foi um estudo neutro, tá? Mas acabamos tendo essa publicação aí há 2 semanas atrás do iMother, que levantou muita discussão sobre
quando assim, uma coisa é muito boa que não parece verdade, entendeu? Quando você olha assim para trás na cardiologia, poucas coisas reduziram 30% de desfecho composto, entendeu? E aí começaram a se levantar alguns questionamentos após esse iModern, eu vou deixar para comentar depois. Não sei se Zarur e Natália querem comentar algo sobre o Fire. Só para, igual você colocou, elogiar a apresentação. Muito bem feita, viu, Cleiton? Eu gosto muito do Cleiton apresentando, porque ele parece pegar a essência dos estudos, enfim, do que ele está apresentando. Isso é bastante perceptível, tá? Então, só para parabenizar mesmo. Nath, quer comentar alguma coisa? Não, quero ver o outro. Se os residentes querem tirar alguma dúvida, querem comentar algo do trabalho. Pode passar para o próximo, então, Cleiton. Então, o próximo estudo é o estudo iModern, né, que é a revascularização multivascular guiada pelo IFR, né, durante a intervenção coronária percutânea, para esse infarto pelo infarto agudo do miocárdio, né. O método dele foi um ensaio multicêntrico, prospectiva aberta, randomizado, controlado e de superioridade, né. Ele apresentou um N de 1.146, o local foi 41 centros, o período foi de 28 de dezembro de 2017 a 23 de fevereiro de 2022, teve um acompanhamento de 3 anos, com intenção de tratar, e o resultado primário foi morte por todas as causas, infarto do miocárdio recorrente e hospitalização por insuficiência cardíaca. Os critérios de inclusão: apresentação clínica de infarto com supra de ST e angioplastia coronária primária, um time 3, e em até 12 horas após o início dos sintomas. O outro critério de inclusão: uma ou mais lesões coronárias não relacionadas a infarto, com estenose superior a 50% e passíveis de revascularização, ou seja, um diâmetro mínimo de 2 milímetros. E o paciente precisa ter uma idade maior ou igual a 18 anos. Os critérios de exclusão, né? É um histórico de infarto do miocárdio. Esse é um ponto, o segundo ponto que eu vou falar, né? Que é a instabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória. E a classe de Killip, né? Máxima maior ou igual a 3, vai ser um ponto também bem debatido sobre esse trabalho. Ou seja, a gente está falando de pacientes com Killip 1 e Killip 2, né? Estáveis. A taxa de filtração glomerular do paciente não pode estar abaixo de 30 ml por minuto. As contraindicações conhecidas para a ressonância magnética cardíaca sob estresse, como claustrofobia grave, implantes metálicos, insuficiência renal grave, e asma grave também foi excluída. A recusa ou a incapacidade de fornecer consentimento informado, a expectativa de vida inferior a 1 ano, devido a comorbidades não cardiovasculares, a presença de oclusão total crônica, a estenose de tronco da coronária esquerda acima de 50%, uma lesão residual não relacionada ao infarto na artéria coronária infartada, e lesões alvos complexas, por exemplo, bifurcações sem infarto. Esses pacientes foram retirados do estudo. Né? O estudo teve 3 pacientes. Então, o desenho, após o tratamento da lesão culpada, os pacientes foram divididos na proporção de 1:1. No grupo A, o grupo foi realizado tratamento ativo, com revascularização completa guiada pelo IFR, de todas as lesões coronárias não relacionadas ao infarto, acima de 50%, e um IFR menor ou igual a 0,89. As lesões tratadas foram em até 24 horas após o procedimento inicial. O segundo grupo é um grupo, né, que foi realizado tratamento no qual os pacientes serão submetidos a uma ressonância magnética cardíaca de perfusão sob o estresse com adenosina ou regadenoson, em até 6 semanas após o infarto com sopro de ST, com revascularização das lesões coronárias não relacionadas ao infarto, que apresentem defeitos de perfusão associados ainda, né?
Então, o acompanhamento foi um acompanhamento presencial no sexto e no 12º mês, e depois por telefone no terceiro mês também, e depois, e no terceiro ano, permaneceu pelo telefone. Agora, em 2019, o estudo foi pausado, né, o recrutamento devido ao coronavírus, além das consultas serem feitas por via de telefone, né. O desfecho primário, morte por todas as causas, um infarto do miocárdio recorrente e hospitalização por insuficiência cardíaca em 3 anos. O desfecho secundário foi morte cardíaca, acidente vascular cerebral, ataque isquêmico transitório, hemorragia grave, angina instável, angiografia coronária não planejada, revascularização não planejada e trombose estente até esses 3 anos de segmento, né? A análise estatística foi realizada, né, com a intenção de tratar, e a análise de tempo, né, até o evento são expressas como razão de risco, intervalo de confiança de 95%, a partir de uma análise de regressão de riscos proporcionais de Cox, né. Aqui, então, em relação aos resultados, né, a idade média da população que fez o IFR, ou a ressonância magnética, apresenta uma idade por volta de 62 anos, né, sexo masculino presente 77%, a população a gente pode observar, né, que ela está bem equilibrada, os pacientes obesos, os hipertensos, dislipidêmicos, né, pacientes com diabetes, e está bem equilibrado. Os pacientes com alteração na função renal, 50% deles, né, se encontra numa faixa de 60% a 90% de taxa de filtração, e então, no próximo slide agora, a gente pode observar que a lesão culpada, né, principal foi na artéria descendente anterior em 40%, aproximadamente 40% dos casos, né, e depois segue na artéria coronária direita. Então, e agora a gente pode observar também o seguinte, onde está demarcado aí, né, os 556 pacientes que fizeram esse IFR, né, a gente pode observar na primeira linha, 97,3%, que representa 541 pacientes, foi feito com sucesso, esse IFR. E só que dessa população aí, apenas 243 dos pacientes, eles apresentaram uma alteração isquêmica nesse valor, ou seja, 0,89, abaixo desse valor, né? E a gente pode observar também que nessa população de IFR, 237 realizou esse tratamento percutâneo, né, que representa 42,6%. Agora, em relação à ressonância magnética, né, a gente pode observar que foi realizado na população de 587 pacientes. Desses 587, 81,1%, que representa 476, eles fizeram essa ressonância com a média de 27 dias após o procedimento inicial. Porém, 65% deles, representam 11%, eles não conseguiram realizar a ressonância, e aí eles foram feito resgate com IFR e feito o tratamento, ou seja, perdeu esses 65%, os 65 pacientes, os 11% já, né? Ou seja, os da ressonância magnética, desses 476 que fizeram o exame, 128 apresentou um quadro de Só um isquemia. ponto, Cleiton. Sabe dizer se esses 65 aí que fizeram IFR, eles foram excluídos do estudo? Pois é, o que eu vi no estudo que eles colocaram dessa forma, né, que eles não conseguiram realizar a ressonância magnética e foram do procedimento de resgate criado pelo IFR em 34 dias. Pelo que eu entendi, crossover grave, né? Mesmo, zero. O crossover podia, enfim, é um crossover considerável, né? Sim. Então, e aí, dessa população que sobrou de 476, os 81%, os 128 apresentou lesão isquêmica na ressonância. E dessa população, apenas os 110 realizaram o tratamento, que representa 18,7%.
desses pacientes. E aqui ele traz uma observação. Aqueles pacientes que apresentaram um quadro isquêmico no IFR, 42% realizou o tratamento, né? Os 237. Em relação à ressonância, apenas 110 foi para o tratamento, né? 18%. Então, ele traz essa observação de numérica importante aí, né? Aqui a gente também pode observar na segunda linha lá a questão da quantidade de stent, né, que variou por volta de 2 stents aí, né, 1,8, 2 stents. Na próxima tabela, então a gente vai observar o seguinte, que nesse acompanhamento de 3 anos, em relação à morte por qualquer causa, o infarto do miocárdio recorrente, ou hospitalização por insuficiência cardíaca, que é o desfecho composto primário, ele ocorreu, né, em quem tinha o IFR, em 9,3% dos pacientes, e os pacientes que fizeram a ressonância, 9,8%, ou seja, e ele não apresentou significância estatística nesse quadro. Os pacientes que apresentaram, né, morte por qualquer tipo de causa em 3 anos, ele também não apresentou significância estatística. Agora, ele apresentou em relação à questão da hospitalização por insuficiência cardíaca em 3 anos, que foi menor nos pacientes que fizeram o IFR. Né? Então, ele trouxe essa observação, só que ele também coloca que os pacientes que sofreram um AVC, um ataque isquêmico transitório em 3 anos, também ele foi menor na população que fez o IFR. Ou seja, os pacientes da ressonância, eles apresentavam mais eventos de quadro de AVC e ataque isquêmico transitório. Em relação à trombose de stent, em 3 anos, ele não apresentou significância estatística. Aqui, a curva de Kaplan-Meier, né, que ele coloca nesse acompanhamento de 3 anos, né, esse desfecho, o primário, que foi o morte por qualquer causa, o infarto recorrente, ou hospitalização por insuficiência cardíaca em 3 anos, basicamente, ele não apresentou, né, essa significância estatística no IFR ou acompanhamento pela ressonância. Então, aqui a gente coloca os subgrupos, né, que ele, tanto pelo IFR ou quanto pela ressonância, ele não apresentou nenhum benefício, né, de diferença significante. Então, a discussão desse trabalho, que ele coloca que, entre os pacientes que sofreram infarto com sopro de ST e apresentam uma doença arterial coronariana com múltiplos vasos, que estavam passando pela intervenção percutânea primária. Essa intervenção percutânea guiada pelo IFR, ela não foi superior à guiada pela ressonância com estresse cardíaco de lesões não ocupadas, né? Então, em relação ao composto de morte por causa ou infarto do miocárdio recorrente, ou em relação à hospitalização por insuficiência cardíaca em 3 anos, ele não mostrou esse benefício. Então, esse trabalho, ele, como desfecho primário, né, ele foi feita essa randomização, os pacientes eles foram admitidos de forma adequada, foi um segmento completo, seguiu uma análise, um princípio de realizar o tratamento, só que ele não apresentou a questão de condição cega, né, da pesquisa. Os grupos foram similares, né, e a intervenção, né, além dessa intervenção experimental, os grupos, eles foram tratados de forma igual. E se foi possível, em relação a incorporar na prática clínica, ele foi, né, trouxe essa questão do infarto com supra, né, com a possibilidade de não realizar toda a colocação de todos os stents de forma em uma etapa, né, a gente, então, tem uma maior tranquilidade de ter um maior tempo, né, de colocar nos stents, né. E é isso. Leitinho, parabéns por mais uma apresentação aí, que eu acho que você foi bem enfático aí nos pontos fortes e pontos fracos desse trabalho. Eu acabei optando por puxar esse trabalho no lugar de senhorita,
e vou só recapitular para vocês, que talvez não conheçam, o Senhorita foi um trabalho que foi publicado no ACC do ano passado. Foi mais ou menos 1.500 pacientes também, com mais de 75 anos, com infarto com supra apenas, né? Aonde você tratar as lesões ali não culpadas, reduziu infarto no desfecho de 3 anos, né? Reinfarto, mas não reduziu desfecho composto, não reduziu morte cardiovascular. Mas por que eu acabei trazendo esse iMother? Porque justamente depois dele, acabou reacendendo ali na comunidade científica lá dos Estados Unidos, alguns questionamentos justamente do FIRE. É lógico que, assim, a primeira vez que eu li esse iMother, né, 2 semanas atrás, a impressão que eu tive, mas será que agora a gente vai voltar atrás e não vai mais tratar todas as lesões, vai tratar só a lesão culpada? Realmente a medicina, será que é essa ciência das incertezas, né? Mas quando você para e observa com calma, na verdade, o estudo não tem esse desenho. Ele não compara você tratar apenas a lesão culpada e tratar todas as lesões. Na verdade, a proposta aí é quando você vai tratar as lesões não culpadas, né? Então, de certa forma, aí, embora tenha esse crossover aí de 11%, né? Não é que as pessoas que foram para outro braço também ficaram perdidas, elas, na verdade, foram avaliadas até de uma maneira mais invasiva, se você for olhar por esse braço, e assim, você liberar esse paciente e avaliar as lesões culpadas ambulatorialmente foi tão seguro quanto tratar na internação, tá? E aí um ponto que talvez seja disruptivo que você não precisaria fazer essa investigação de maneira invasiva. Você poderia fazer através de um exame não invasivo, com uma alta acurácia, como a ressonância, né? E aí você tendo uma dúvida até que sempre foi minha. Eu sempre questionava isso e eu nunca tinha uma resposta. Se o FFR seria semelhante a você ter isquemia no território de uma coronária, porque muitas vezes a gente está no SUS, não tem a disposição para fazer FFR e FR. Mas se, por exemplo, o paciente tem uma lesão, uma DA, e você faz uma cintilografia que tem 3% de isquemia na parede anterior. Então, eu sempre tive essa dúvida se esses 3% de isquemia torna aquela lesão um FFR positivo. A gente não tem um trabalho que compare esses 2 métodos, entendeu? E na minha interpretação, o racional seria mais ou menos, porque o que eles entenderam aí a gente só vai tratar se tiver isquemia no território da lesão não culpada, entendeu? E após aí esses 3 anos, mostrou que na verdade foi seguro, né? Você não teve aumento de mortalidade, aumento de morte cardiovascular, talvez um aumento de AVC não significativo, né? O que levantou essa crítica aí no FIRE, que 27%, será que não é uma redução muito absurda? A impressão que tem é que o FIRE é um outlier, e talvez ele seja um outlier justamente por ter misturado as coisas, né? Se você pegar o PREM, se pegar o Complete, eles levantaram ali a questão do Full Revasc e do Dynamic Multi. São todos trials onde você pegou uma população de pacientes com infarto com supra e investigou as lesões culpadas. O único trabalho que juntou infarto com supra com infarto sem supra foi o FIRE. E aí, estatisticamente, foram atrás de pegar a meta-análise, né, que embasou a diretriz, e ao se retirar o FIRE, a gente tem aquele resultado que o Clayton mostrou, que os trabalhos apenas com infarto com supra acabaram não tendo essa evidência aí dessa revascularização completa, né? Então, levantou-se a crítica, né? Será que as lesões não culpadas no infarto com supra não funcionam igual a uma DAC estável?
onde você pode se guiar por um isquímia da vida, e conduzir um tratamento clínico e guiado por apenas desfecho de isquemia, né? Então, assim, eu não acho que talvez tenha poder para mudar a diretriz, mas, de certa forma, ele acabou reacendendo todo essa faísca aí, né, sobre o FAIRE, principalmente, sobre a medicina que a gente vem praticando hoje. Eu mandei lá no grupo, eu posso mandar de novo um pouco desse editorial aí, onde o Foy e o Mandrola, que são dois caras. O Mandrola é o cara que edita o editorial do Medscape, né, da cardiologia do Medscape. Levantam todas essas críticas, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é basicamente isso, né? A gente sempre tem uma tese, uma antitese, e aí cabe a gente, como clínico, né, juntar essas evidências e tentar fazer o melhor para os nossos pacientes, encaixando cada paciente no nosso cenário, né? Zara, quer comentar algo? Então, a gente tem que chegar no nosso próprio bom senso, na nossa síntese. Novamente, o Cleitinho, ele sabe tirar a essência, né, do trabalho, ele consegue encontrar bem os pontos de fragilidade, né? Isso é importante, logicamente, guiado pelo Janine. Mas ele percebe-se que ele compreende perfeitamente o trabalho, né? Bom, me chamou a atenção a disparidade de positividade da ressonância em relação ao IFR, né? O IFR, ele viu algo em torno de 40% da isquemia e a ressonância viu algo em torno de 20%, pelo que eu entendi, é isso, né? Isso. Aqui tem 2 pontos, tá? Primeiro ponto, será que o IFR, o ponto de corte, ele não está exagerado, ou ele está fazendo o diagnóstico correto? Ele pode estar fazendo um overdiagnosis, alguma coisa nesse sentido, ou não, né? Segundo ponto, será que é ressonância que não está fazendo underdiagnosis, né? Então, tem esse ponto para a gente levar em consideração, porém, são momentos diferentes, tá? Isso é importante. Quando você está na fase aguda do infarto, obviamente as outras lesões vão estar inflamadas, né? Então, você pode ter um diagnóstico mais frequente ali pelo IFR naquela fase aguda, tá? Ele trata até um dia depois do infarto, né? Então, significa que ainda está tudo inflamado, tá? Você pode estar colocando stent que, entre aspas, seria desnecessário, mas na hora ali ele estava fechando, tá? Ele estava dando positivo o FFR, enfim. E aí, na fase tardia, a ressonância talvez já englobou a desinflamação, entre aspas, né? E aí acabou diminuindo essas lesões, enfim. Gera essa dúvida, tá? Porém, o desfecho é igual, como o Janine colocou. Se o desfecho é igual, significa que provavelmente as lesões foram tratadas de forma adequadamente nas 2 situações. Uma coisa que chama atenção é que teve mais internações por insuficiência cardíaca, se eu não me engano, para o grupo ressonância. Ou seja, será que essas lesões que não foram tratadas, não geraram esse grau de insuficiência cardíaca? Enfim, perguntas que a gente levanta só para deixar no ar, beleza? Mas, novamente, parabéns pela apresentação, viu, Cleitinho? Obrigado. Você não está de férias? Estou. Tô bom, viu? Acho que quer tecer algum comentário. Não, acho que o Zaru falou uma coisa bem pertinente, assim, sobre a fase que foi feito o exame, né? Tanto é que na fase aguda, você, dependendo do caso, você já vê colaterais se formando, e isso com certeza mexe na fisiologia do IFR. E tem a questão também que eu falo que é um exame mais examinador dependente do que uma ressonância. E aí, às vezes, ele está fazendo um pullback ali do guia, né? E será que isso também, dependendo, pode influenciar? Não estou dizendo que sempre influencia, mas pode influenciar. Então, junta esses cenários e eu acho que talvez essa discrepância de valor.
Aí outro ponto que você comentou, que eu acho também era a minha dúvida em relação à equivalência de uma cintilo positiva com EFR, né? Eu acho que realmente a gente pode inferir isso, mas eu acho que nos casos negativos não vai dar, porque às vezes tem as isquemias balanceadas, né? Que aí a gente vai ter uma coisa negativa na cintilo, por ser uma isquemia balanceada, assim, não tem uma área grande ali de isquemia, mas aí você vai fazer o FR, com certeza vai dar alterado. Então, acho que nos casos positivos, sim, mas nos casos negativos, não, sabe? Nessa situação aí, Nath, eu acho difícil fazer balanceado, porque eles fazem o oposto, né? Ele começa pelo CAT, tratou a lesão culpada, depois que ele faz a ressonância, né? Não, eu falo numa cintilo normal, sem ser no caso assim, que a gente estava falando. Não, só que no trabalho, enfim, eu entendi totalmente a sua pergunta. Mas você fala que no trabalho eles fizeram Nesse trabalho primeiro. aqui não teria como ver isso, né? Mas eles fizeram primeiro um grupo, depois de um tempo, a ressonância, não? Sim, até 40 dias depois. É 40 dias, só que depois de ter tratado a lesão culpada do infarto, né? Ah, tá. Entendi. Uma outra coisa que também não foi respondida por esse trabalho, né, e como o Zaro hoje que bem colocou a questão do bom senso, né, uma coisa é o paciente vir com infarto com supra, você trata DA, e ele tem uma lesão de 60, 70 numa CD quase VP. Outra coisa é um paciente que veio com infarto com supra inferior, terço médio para distal e tem uma suboclusão na DA. Eu acho que nesse contexto, todo mundo teria o bom senso de, eventualmente, tratar essa suboclusão na DA durante a internação, né? Não tentar levar clinicamente uma prova não invasiva por subentender que, como o Zé falou, é uma lesão que está ali inflamada, é uma grande área em risco, que eventualmente o paciente possa evoluir com insuficiência cardíaca, né? Então, assim, como o Zé brincou ali no começo, né? Assim, exclui muito paciente, exclui paciente choque cardiogênico, por exemplo, né? Mas eu achei muito intrigante, né? Toda a crítica que se levantou depois desse trabalho e vamos ver o que isso vai fomentar de discussão daqui para frente, né? Eu vou reencaminhar lá no grupo depois das residências. E só a observação que eles colocam, né, que perdeu o segmento por causa do Covid, tá? Então, isso atrapalha muito a avaliação, né? E é um grupo de pacientes, assim, 80 mais ali, 80, que a gente, né, até faz critério de fragilidade para decidir se vai fazer umas intervenções. E ele até, o primeiro estudo, ali até o FIRE, né, ele até dá uma relaxada na gente, assim, no sentido de, mediana de 80 anos, né? Pegou pois pesado, é, né? poxa, e assim, com nenhum desfecho, assim, grave no sentido de sangramento, meio que parecido com outros trabalhos de pacientes mais jovens, dá uma certa segurança para ir com tudo nessa geração aí de 80, né? Depois eu posso mandar o senhorita no grupo também, que eu acho interessante que ele relativiza essa questão também da fragilidade. Não é um desfecho primário, é até uma outra crítica que estão fazendo agora em cima do FIRE, porque ele colocou ali, ele não usou o MACE puro, né? Ele englobou a questão de revascularização, de reangina, como desfecho primário, né? Que seria um desfecho mais soft, né? Mas no senhorita... Esse senhorita é o que colocou para revascularizar o paciente com frágil, é isso? Isso. Cara, eu achei sensacional isso, velho. E aí eles avaliaram essa questão de fragilidade, foi um trabalho neutro, né? É isso, gente. Obrigado aí por mais uma sexta-feira. Parabéns, Cleiton, pela apresentação. Foi muito boa a discussão, viu? Parabéns para todo mundo aí. Grande abraço. Na semana que vem a gente vai discutir os artigos do ARNA, tá? E na semana seguinte a gente começa a falar sobre síndrome coronariana crônica. Bom final de semana. Tá bom. Beijo todo mundo. Bom final de semana. Tchau. Beleza, obrigado, senhor. Parabéns, Bom fim de Cleitinho. semana. Parabéns, Cleitinho. Obrigado.